Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabritada. Tá aqui eu aqui novamente com um dos últimos vídeos, provavelmente, se não o último, sobre o Splinter Twin. Que, na verdade, não é bem sobre o deck propriamente dito, e sim sobre alguns sides que funcionam contra o deck. Provavelmente deve ter muitos outros no metagame contra o Splinter Twin, mas eu resolvi juntar aqui os mais famosos ou os mais práticos para vocês. Vamos começar pela cor azul. O azul, fora as coisas óbvias, que seria anular o combo, ele tem algumas arminhas aqui que eu já usei e dá para incluir aí, se seu deck tiver um heavy de azul, dá para incluir no deck. Vamos para a primeira, Trick Bind. Trick Bind cartinha aí, ela não é muito conhecida, mas ela é extremamente eficiente. Ela é um Stifle, que é muito famoso do Legacy. Onde está você? Eu estou fazendo de Modern, né? Então não vai aparecer nesse filtro. Deixa eu só colocar aqui para vocês verem. Quem não conhece o Stifle. Aí ele aqui. No Stifle ele anula habilidade ativada ou desencadeada alvo. O Trick Bind, por sua vez, faz a mesma coisa, porém ele tem Split Second, ou seja, enquanto ele estiver na pilha, ele não pode ser respondido. No caso, essa função seria extremamente útil contra o Splinter Twin, até porque ele tem anulas, então essa carta não poderia ser anulada, não por vias normais. Tem algumas coisas, como o próprio Chalice of the Void para 2 poderia anulá-lo, mas são situações mais raras. É um side extremamente eficiente. Não é muito usado, mas eu já experimentei numa versão de América minha colocar no side, porque ele funciona bem contra Fetchlands, contra Planeswalker. Aí é uma coisa para você, se você jogar de azul, aí você pode pensar. Uma outra carta que segue mais ou menos a mesma linha é o Wipe Away. O Wipe Away nada mais é do que um boomerang, porém, pelo fato dele custar uma a mais, ele ganha Split Second, que eu já expliquei no Trick Bind. Volta permanente para a mão. Aí você usa em resposta ao cara encantar o Exarca aí e frustra o oponente de Twin. Um último aí que eu vou sugerir, o pessoal do Mono Ultron usa, é The Rise. The Rise você usa para voltar todas as criaturas para a mão dos seus donos, o que deixa uma certa imunidade contra Missing Skin, que a gente explicou aí no próprio Primer, que protege a criatura. Como ela não dá alvo, a The Rise não dá alvo, porque ela retorna todas as criaturas atacantes, então ela não dá alvo. Então aí é um side bacana. Com certeza tem mais algum side azul. Eu evitei colocar coisas de custo maior do que 4, porque se você precisou usar coisa de custo maior do que 4, seu oponente de Twin já está meio zicado, você provavelmente já tem alguma resposta contra ele. Então, colocando até custo 4 aqui. Vamos passar para vermelho. Vermelho é o que provavelmente tem as melhores respostas contra Twin. Vamos lá, custo 1, Ranging Volley. Ranging Volley é um shutdown. Ele custa uma mana vermelha, não pode ser anulado e dá 4 de dano. Olha só que providencial para matar uma Exarca. Dá 4 de dano numa criatura branca ou azul. Ou seja, ele mata um Exarca e não pode ser redirecionado para o Spellskite, porque Spellskite não é um alvo válido, já que ele não é nem branco nem azul. O Spellskite tem essa característica aí, se você não pode transferir, se ele não pode ser alvo válido, então você não pode usar a habilidade dele.
O Hand Volley saiu em Khans of Tarkir. Antes disso o pessoal usava Combust, que também é uma resposta extremamente eficiente, que é basicamente a mesma coisa do Hand Volley, porém dá 5 de dano em criatura também branca ou azul. E o dano não pode ser prevenido. O Hand Volley também, só que o Hand Volley ainda pode ser prevenido, o dano não faça muita diferença, mas o Combust é maior um pouquinho, assim, é um upgrade seria. O pessoal às vezes usa no side porque ele mata Rhino também. Então é interessante aí essas duas opções. Entretanto, a maioria dos decks que eu conheço, pelo fato de ter mais respostas, usam Boil. Eles usam Boil em algum momento de vulnerabilidade do Twin, porque o Twin basicamente tem, sei lá, uns 10 terrenos que são ilhas. São 5 ilhas básicas, são 2 Steam Vents. Então usa bastante terreno, não importa quantos. Então é uma velocidade instantânea, só usa uma vermelha, logo assim, é um splash sensacional. Eu já vi Tron usando essa carta. O cara deu aquela vacilada lá, baixou o Exarca, ficou sem mana para anular, vai lá, toma um Boil na volta, fica com o Exarca, mas sem terrenos, o que não resolve nada. Então aí é um dos sides mais eficientes, é Boil. Quando o deck era um pouquinho mais dependente de Pestermite, antes do lançamento do Exarca, o pessoal usava também Volcanic Fallout, porque também não pode ser anulado. Mas ele caiu meio que em desuso, porque o Exarca não morre, né? Então o pessoal acabou que não está usando mais. Vamos para verde. Verde eu acho que é a cor que tem menos respostas assim eficientes. Que eu pesquisei, que eu achei interessante para o meta, Cross and Grip. Pela característica de destruir artefato ou encantamento, você pega e destrói o Splinter Twin e não tem respostas. Tá lá Split Second. Eu tenho um episódio aqui na minha cidade que eu ganhei de Splinter Twin usando um Scape Shift, exatamente por causa dessa carta. O cara tava cheio dos anumas na mão. Aí eu tava com 7 terrenos já e contando que ele ia combar, mas eu tava com ela na mão, então ela tava muito tranquilo. E ele tava sem Spellskite no momento. Peguei e fui lá, mesmo se ele tivesse com Spellskite, pelo fato de ter Split Second, não tem como Spellskite responder. E então, aí no turno seguinte eu combei e acabei ganhando essa queda aí. Então Cross and Grip é uma opção boa pro verde aí, apesar de um pouco situacional. O que o verde mais usa que funciona contra Splinter Twin, Choke. As ilhas não desviram nos seus untap steps, nas suas fases de desvirar. O problema é que é um encantamento e tem velocidade de Sorcery, né? Então o Splinter Twin acaba que ele consegue anular aí. Mas se entra é muito eficiente, muito mesmo. Vamos passar para branco. Branco talvez seja a cor que mais tem side bacana aí. Suppression Field pouca gente usa, eu não sei porquê. Porque assim, ela é muito eficiente contra Fetch, contra Planeswalker, contra Twin. É um side do caralho para quem usa branco e não depende de Fetch Land ou não tenha muita habilidade ativada. O que Suppression Field faz? Custa um incolor uma branca, as habilidades ativadas custam 2 a mais. Quer dizer, para o cara conseguir fazer 10 fadinhas, ele tem que pagar 20 de mana, o que é impossível de pagar. O cara vai criar uma no máximo, ali 2, chorando, e trava Fetch, trava tudo. Essa carta é uma carta do caralho. Eu aconselho bastante quem joga com a cor branca aí, compre essa carta que ela não está com preço alto. Próxima carta, Ghostly Prison. Também é um encantamento, custa 2 incolores e uma branca. O que ela faz? As criaturas não podem atacar você, a não ser que o controlador pague 2 para cada criatura. Então não adianta nada o cara de Splinter Twin criar 1.899.000,75 fadinhas e não conseguir atacar porque tem que pagar 2 para cada um. Então você inutiliza o combo dele.
Eu já te expliquei que o fato de Dead Sorcerer Speed é um pouco complicado porque o Splinter Twin pode anular, entretanto se entra, além de ser, eu esqueci de comentar isso no Boyle, se entra, o Splinter Twin ele não tem muitas maneiras de lidar com o encantamento, porque ele não destrói o encantamento. Ele pode, no máximo, com um comando, voltar para a mão. E a maioria das listas usa um estourando 2 comandos, então se entra o encantamento, você deixa o Splinter Twin em muitos problemas. Outra carta bacana aqui, Linvala, Keeper of Silence, anjinho, custa 4, 2 incolor, 2 brancas. O que ela faz? Habilidades ativadas da criatura dos seus oponentes não podem ser ativadas. Como o Splinter Twin dá uma habilidade ativada por Exarca ou para Pestermind, acaba que a Linvala não deixa usar. Então o cara pode até encantar o seu Exarca aí, mas não vai poder. A Linvala é bacana, só que assim, contra Splinter Twin, apesar dos pesares, não é tão eficiente porque Splinter Twin consegue matar a Linvala. E além disso, ela custa 4 e tem velocidade Sorcerer, né? Acaba que é bem mais ou menos assim, só que ele é um beater, né? Num deck de criatura apropriado assim, ela serve contra a side. Uma outra carta que muito pouca gente usa é Norns Annex. Eu comentei que é custo 5, né? Eu ia falar até custo 4, mas aí no caso, como você usa 2 Phyrexianas, então dá para você baixar por 3. Ela é bem parecida com a Ghostly Prison. O que ela faz? Criaturas não podem atacar você ou um Planeswalker, a não ser que o cara pague uma branca ou uma Phyrexiana para cada dessas criaturas. Splinter Twin não tem branco. Splinter Twin dificilmente vai pagar muita vida, até porque vida é um recurso meio limitado para ele. Então vai acabar que essa carta também é bem útil, pelo mesmo custo de Ghostly Prison, é uma carta que assim, é bem útil contra o deck Splinter. Como eu disse lá no azul, anular o combo é eficiente, aqui soltar um High ou um Roast é eficiente. Eu estou falando das cartas um pouco menos óbvias. Branco tem Path to Exile ou tem Desencantar, que poderia tranquilamente destruir o Exarca ou o próprio Splinter Twin. Mas eu estou falando das cartas um pouquinho menos óbvias que podem servir para você. Vamos para preto. Serve a mesma premissa anterior. Eu não vou falar que tem, Tal Season pode tirar o combo? Pode. Porque Inquisition of Kozilek pode tirar Exarca? Pode. Mas essa aí é a carta que todo mundo tem, um pouquinho menos óbvia. Illness in the Ranks. Custa 1 mana preta. Essa carta é o terror de Twin. Porque se essa carta entrar e ela entra no turno 1, simplesmente Splinter Twin não comba. Porque ou a token que é gerada pela Pestermind morre pelo -1, ou a token gerada pelo Exarca fica 0, então não adianta nada. Essa carta, para quem usa preto, é um side sensacional contra Twin, e ela também serve contra Lingering Souls. Mata aquelas bigatas voadoras chatas pra cacete. Então assim, é sensacional essa carta. Se alguém tem, não, tem um field aí que tem Splinter, ou tem field aí que tem um pouquinho de Lingering Souls nos Abysans da vida, tá lá, Illness in the Ranks, é um super side aí. Eu costumo ver esse side, a gente não teve oportunidade de jogar ainda na gravação desse vídeo, mas provavelmente vai rolar, eu vou acrescentar depois na playlist do Splinter Twin, mas eu já tive a oportunidade de jogar em decks que Affinity usa isso no side dele. É um side bem bacana pelo custo ser muito tranquilo de pagar, porque é uma preta e acabou. E como eu disse, encantamento Splinter Twin não consegue remover por nada nesse mundo. Aí, as outras cartas são bem... Elas são o mesmo efeito praticamente, que é Cranial Extraction. Nomeie uma carta, custo 3 e uma preta. Nomeie uma carta, você olha a mão, Grave e tudo. E exila essas cartas. Então você usa ou para Exarca ou para o próprio Splinter Twin. Depende aí do seu gosto, mas normalmente o pessoal usa para Splinter Twin mesmo, para eliminar de vez a ameaça
de combar. Memory Side faz a mesma coisa, tem o mesmo custo, a única diferença é que ela é arcana, mas não tem muita diferença não. E finalmente tem Mind, que faz a mesma coisa, só que ela tem um bonuzinho que ela tem um Convoke, ela custa 1 a mais, mas ela tem um Convoke, que criaturas você pode usar criaturas para pagar ela. Mas o efeito é o mesmo. São eficientes? Mais ou menos, porque o custo delas contra o Splinter é relativamente alto. E podem ser anuladas, elas têm um Sorcerer Speed. Dá, mas tem esse porém aí. Multicoloridas. A carta mais fringe que é interessante você jogar é Rakdos Charm. Por quê? Rakdos Charm, na verdade, ele não impede o combo. Pelo contrário, ele até torce para o cara combar por causa do último efeito. Cada criatura causa 1 de dano ao seu controlador. A coisa mais normal do mundo de um cara que joga de Splinter, não no mall, porque no mall é chato, mas na vida real, é assim. Ó, vou combar, vou gerar 1 milhão de fichas. O cara assim... Os caras são egocêntricos, cara. Os caras são assim, exagerados. Ninguém nunca gera pouca ficha. Né? Dificilmente o cara fala assim, não, você tem quanto de vida? Eu tenho só 20. Ah, então eu vou gerar 10 fichas de Pestermite que já te mata. Não, o cara quer gerar 50 mil. Então, ele toma no cu, porque daí Rakdos Charm vai fazer o cara levar um porró de dano. Eu já vi Burn usando isso no side na época que era muito comum o pessoal usar. Não estava muito famoso ainda o Boros Charm. E, aliás, minto. O pessoal não estava muito famoso ainda, o pessoal usar Comando Atarca, né? Comando Atarca. E não estava muito normal também que o pessoal usava Destructive Reverie. Então o verde não estava muito ainda em alegria no Burn, então o Rakdos Charm brilhava muito no side disso daí, porque ele tem 3 efeitos e tal, era bem canivete suíço. Tudo bem, eu falei que não ia colocar coisa óbvia, mas não tem como deixar de citar Abrupt Decay. Abrupt Decay é o maior inimigo de Twin, basicamente. Por quê? Porque todo deck Jund tem, main deck é difícil de lidar, pouca gente usa Mizzium Skin. Ah, dá pra ir pro Spellskite? Dá pra ir pro Spellskite, mas um bom jogador de Jund ou de Junk, ele nunca vai deixar isso daí sem backup. Ele vai dar um Terminate antes, vai dar um Path no Spellskite antes, para depois usar Abrupt Decay. Então assim, é muito chato Abrupt Decay. É a tristeza mor do jogador de Twin, é essa porra. Ainda na linha do Multicolor, Counterflux. Vocês perceberam que assim, todas as opções que eu coloquei, coisas que não podem ser anuladas ou encantamentos que dificilmente são destruídos. Porque dentro do metagame são essas cartas que enchem o saco do Splinter. E Counterflux tem essa característica aí, não pode ser anulado. Então o cara vai lá, usa lá, Splinter tem. Em resposta, tá lá, anula seu Splinter, tem cala a boca, não tem como... não, fica quieto. Nessa mesma linha, Slaughter Games. Ela faz a mesma coisa que das cartas que a gente já viu, de Cranial Extraction, de Memory Sides, tem Mind, porém, a diferença maior, não pode ser anulada. Isso daqui entrou, o jogador de Twin dá uma chorada no fundo, no cantinho, de tristeza. Porque ele é uma merda. Slaughter Games, 12 em cor preta e vermelha. Procura no deck, no side, onde se quiser. Brincadeira, gente. É só no Graveyard, Hand e Library, né? No cemitério, mão e deck. Pela carta que você nomeou e exila do jogo. Bem, como eu falei, deve ter mais cartas. Tirei os removals, né? Lógico, Terminate. Terminate é bacana contra o Splinter, tem gente, claro que é. Mas é meio óbvio assim, então eu não coloquei as cartas mais óbvias, apesar de estar o daqui aqui, enfim. Vamos para as incolores. Primeira carta que eu vou falar, Pitting Needle.
Pitching Needle você só tem que tomar um cuidado grande quando você for usá-la. Você não pode nomear Splinter Twin. Eu vou mostrar o Splinter para vocês entenderem o porquê. Splinter Twin. Ó, vamos ler a descrição de Splinter Twin. Encantar criatura, a criatura encantada tem. Presta atenção, a criatura encantada tem. Vira, coloca uma token, blá 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 blá. Então, o que Splinter Twin faz na prática? Ela dá para a criatura a habilidade ativada de colocar a token. Então, se você for Zé e nomear Splinter Twin, o cara vai combar da mesma forma. Você tem que nomear Deceiver, Exarch ou Pestermite. E se você for usar Pitching Needle, pelo amor de Deus, não seja burro de nomear Splinter Twin. Nomeie a criatura que vai encantar, beleza? Fica a dica aí. Torpor Orb também é um terror, porque quando ela entra, basicamente, 2 manas, criaturas que entram no Battlefield não trigam habilidade. Aí o que acontece? A ficha que entra não vai trigar o efeito de desvirar. Então não adianta nada, você não vai conseguir combar, não vai fazer porra nenhuma aí. Então Torpor Orb é o principal motivo, junto com o Spellskite, da gente usar Ancient Grudge no side do Splinter. Beleza? Tá, mas vamos supor... Tá, eu vou explicar outra carta daqui a pouco. A gente já falou muito de Spellskite, também é criatura. É óbvio, tá um monte de deck, mas tá aí. Ele também, como eu acabei de falar, é o principal motivo de você usar Ancient Grudge no seu side. Certo? Criatura 0/4, uma barreirona, aguenta aí um monte de porrada. Então, se você souber que tem Splinter Twin no field, pode colocar ela no seu side tranquilo, que ela também vai servir contra Burn, contra Infect. Eu atualmente, praticamente todos os decks que eu uso tem pelo menos um Spellskite no side, porque ele é eficiente contra muita coisa. Certo? Como eu estava falando, falei de Torpor Orb. Caso você tenha alguma criatura que faça efeito quando entra, no lugar de Torpor Orb, você pode usar Dumping Matrix. O que Dumping Matrix faz? Habilidades ativadas de artefatos e criaturas não podem ser ativadas a não ser que elas sejam habilidades de mana. Então, mesmo esquema. Não dá para dar o tap do Exarch encantado com o Splinter. Por quê? É uma habilidade ativada. Habilidade ativada, recapitulando aí, é qualquer habilidade que tenha 2 pontos. Custo, 2 pontos, efeito. Então, no caso, habilidades ativadas de artefato e criatura não podem ser utilizadas, anula Splinter Twin. Não consegue combar se tiver Dumping Matrix em campo. Para quem usa pouca carta ou nenhuma, você pode usar Ensnaring Bridge. É um pouco mais situacional, mas serve. Você tem que ficar pro Exarca não te combar, você tem que ficar com 0 cartas na mão, ou com uma caso seja a própria Pestermite. O The Wreck, o deck 8 Wreck, ele usa isso no side exatamente porque ele não fica com cartas na mão, então consegue tranquilamente esquivar do ataque aí do combo maldito do Splinter. E uma outra carta que não é óbvia, mas eu já vi cara usando e me chateou demais, apesar de ser uma criatura, Silent Arbiter. Uma criatura de custo 4, criatura artefato. Não mais do que uma criatura ataca a cada combate, quer dizer, ferrou seu combo. E não mais do que uma criatura pode bloquear a cada combate. Então, uma criatura 1/5, difícil de ser removida. Um Splinter tem que matar com 2 raios ou usar um Ancient Grudge nele. Mas aí é uma opção para caso alguém não tenha as cartas em mente, possa usar aí contra o Splinter. Provavelmente tem mais cartas que sirvam de side, falei para vocês. Esse vídeo ficou um pouquinho mais comprido, mas a gente precisava explicar. E eu já agradeço, muito obrigado para quem assistiu quase tudo aí do nosso canal. E eu fico por aí. Obrigado!